Bom, seguinte, Denise, bem-vinda. Muito obrigado mesmo, muito legal. E, enfim, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira, que te trouxe até aqui, enfim, então passasse para eles. Você fez curso de teatro, a gente veio conversando, né? E você traz lembranças disso. Então, por favor. Então, eu estava falando para o Zé Du. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade, o convite. Eu sempre acho muito bom falar sobre o meu ofício, organizar o pensamento. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é poder falar para quem estuda teatro, porque eu me lembro do valor que isso teve para mim quando eu estava na escola de teatro, quando alguém que estava assim, trabalhando naquela coisa nebulosa que era ser ator, vinha e falava. Porque eu acho que quando a gente está estudando, fica uma grande névoa, assim, o que vai ser esse negócio? Será que eu vou conseguir mesmo ser ator? Como é, né, ter uma vida? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me lembro exatamente do dia que eu consegui pagar o meu aluguel como atriz. Isso é uma felicidade das maiores, porque eu sempre duvidei disso e às vezes duvido se até o final da vida eu não vou ter que abrir uma lojinha. Porque é uma profissão incerta, e é mesmo, para qualquer um de nós, né? Tanta gente que você viu fazendo sucesso aí, que tinha um nome, você fala, cadê fulano? Né? Porque é uma profissão que ela é efêmera em si. O próprio ofício é muito efêmero, né? Mas, por um outro lado, é uma coisa que se constrói. Na minha trajetória, eu digo que eu sou uma menina de sorte. Deus gosta muito de mim, graças a Deus. E eu acho que é uma junção de sorte e oportunidade. Eu me lembro exatamente, assim, eu nunca fui uma menina em casa que minha mãe me botava para recitar poesia na sala. Eu era bem tímida. Quem estudou comigo na escola deve achar uma surpresa me ver na televisão e ver eu fazendo graça por aí, porque eu era dessas meninas que sentam. Eu procurava sempre uma cadeira. Deixa eu ver. Vamos ver. É melhor, não é melhor? É melhor para mim. Eu ficava sempre sentada na fileira do canto para eu poder olhar para a parede. E ficar ali no meu mundo sem precisar me relacionar com ninguém. Eu era muito tímida. Então deve ser uma surpresa para as pessoas que me veem fazendo teatro, que parece que quem faz teatro... Vai lá você, vai lá, você que faz teatro. Aí eu digo, não, por favor, não faz isso comigo, porque é muito diferente, né? E o que aconteceu comigo foi que eu era super tímida, assim, travada mesmo. Quando eu passei no vestibular, eu passei para começar a cursar em agosto só. Pela quantidade de pontos no Rio tem isso. Eu passei para a Federal do Rio, mas eu só começaria em agosto. E de repente você fica ali aqueles 6 meses sem estudar, porque a faculdade só vai começar no meio do ano. E eu comecei a fazer tudo que era curso. Eu ia fazer comunicação visual, porque eu desenhava. Eu queria ser ilustradora. Desenhar para livros infantis, desenho de propaganda, que chamava na época também, cartazes, etc. E eu fui fazer vários cursos de desenho na Fundação Calouste Gulbenkian, no Rio. Procurei todos os cursos gratuitos, baratinhos que tinha. E um amigo meu falou para mim, vamos fazer um curso de teatro é tão legal. Mas sempre tem um amigo, né, que dá um toque. Tem eu acho que são anjos caídos. São pessoas na nossa vida que, certa hora, levam a gente por um caminho que depois vai ser um caminho importante na nossa vida. E ele mesmo, às vezes, fica... Eu não sei desse menino até hoje. Washington. Procura-se o Washington. Querido, foi muito meu amigo na época do pré-vestibular, do cursinho. E a gente foi fazer esse curso juntos.
Eu tinha vergonha de perguntar a hora para a pessoa que estava sentada do lado. Envergonhada, assim, travada. Mas na hora, era um curso que a Sura Berdichevsky dava aula. A Sura falava, Denise não, eu nem sabia ainda o meu nome, nem falava nada. Você sobe, faz um exercício. Aqui, nesse lugar, era mais confortável do que aí. E eu achei aquilo muito interessante. Aqui, eu não tinha nenhuma capacidade analítica assim, mas eu não tinha vergonha de, por exemplo, esses exercícios. Conte uma história sem palavra nenhuma. Sei lá, uma dessas coisas que a gente faz em curso de teatro nesses primeiros, né? Prenda a minha atenção. Isso. Né? Não deixe eu sair da sala. Já sabe, me faça rir. Me faça rir. E essas coisas eu vim aqui e fazia uma coisa com uma certa destreza, assim. Não destreza, mas não me incomodava. E aí eu descia de novo e aí tudo ficava nebuloso. Mas aqui tinha uma clareza, uma voz. Eu sentia que aqui eu tinha uma capacidade de comunicação aqui que eu não tinha aí. Eu fiquei louca, encantada, só queria saber daquele curso de teatro, ficava contando os dias para que chegasse o dia. Quando eu comecei na faculdade, eu não podia mais fazer esse curso, porque começaram as aulas. Aí eu fui enlouquecida atrás de um curso com o Cláudio Correia Castro, aos sábados, na Estácio de Sá, no Rio, que era um curso livre também. Chorei pela última vaga, porque já estavam fechadas as inscrições, mas entrei. O Cláudio tinha uma montagem do Homem do Príncipe ao Fim, do Milo Fernandes no final. E o Cláudio falou para mim, eu via todo mundo aquele bochicho, vamos fazer prova para Martins Pena, vamos fazer prova para Martins Pena. E eu não tinha intenção nenhuma, não é que eu não tivesse intenção. Eu achava que ator não vira ator. Eu achava que ator nasce ator. Eu me lembro bem dessa época, que eu me lembro que assim, eu era tão tonta. Eu era uma menina de subúrbio, assim, que tinha uma vida muito... Você estava com quantos anos? Você? 17. 17 anos. É o nosso público. Eu vivia no subúrbio, dali, da casa da minha avó para a casa da minha mãe, para o inglês, só. Escola, inglês, casa da minha avó, casa da minha mãe, padaria. Vivia ali naquele quadrado. E de repente eu fui estudar. Aí eu fiz o vestibular no centro, que já abriu minha cabeça, eu ia de ônibus, então via coisas que eu não via corriqueiramente, sozinha. Me lembro que eu achava tudo sensacional, dava milho para os pombos na Cinelândia. Só eu louca, parecia uma turista doida no Rio de Janeiro, na própria cidade. Mas depois, aí aquilo foi uma grande abertura na minha cabeça que uma pessoa podia virar ator. Porque eu vi os meus amigos do curso que iam fazer prova para tal da Escola de Teatro Martins Pena, onde se saía com a carteira profissional escrita ator, artista, atriz, está escrito na minha cadeira. DRT. Isso. Na época eu nem chamava isso. Chamava, sei lá. No Rio, Aí eu peguei e fui fazer tal, não queria fazer tal prova, porque a tal prova significava estudar numa escola que é no Campo de Santana, no Rio, na Central do Brasil, que o que seria aqui estudar na Estação da Luz à noite, de 7 às 11 da noite. Eu, uma menina que vivia de cor de rosa. Aí fiz a prova, porque o Cláudio Correia Castro virou para mim e falou assim, você precisa, você está fazendo um monstro antes, maior do que ele é, né? Ele falou, você precisa se profissionalizar. Então, fiquei naquela, assim, e fiz a Valsa do Número 6 do Nelson Rodrigues como teste. Numa prova que eram 350 inscritos para 15 vagas. É uma escola que tem gente do Brasil inteiro, porque é uma escola gratuita. Então vem gente do Brasil inteiro para estudar lá, tem gente que vai para o Rio só por causa disso. Então tinha muita gente. E eu passei. Aí eu fiquei, era 15 vagas. Eu falei só uma pergunta, você lembra do seu teste, tudo direitinho? Lembro.
Foi engraçado? Não foi nada Foi engraçado, sério. foi sério. Eu sou comediante, mas eu digo que as pessoas quando me veem, quando chegam perto de mim, tem até uma certa decepção. Porque eu sou uma pessoa engraçada dessas que você quer que chegue na festa, sabe? Tem sempre aquele cara que fala assim, fulano chegou, né, na festa. Eu nunca fui essa pessoa rainha da mesa, que... Meu irmão era muito mais engraçado que eu, ele fala até hoje pra mim, eu que faço graça, você que ganha dinheiro com isso. Ele quer um caso, assim. Mas eu não tinha essa intenção de fazer comédia, nem era engraçada. Eu sempre fui muito atrapalhada, assim, as pessoas às vezes riam de mim, do meu jeito, eu sou até hoje bem atrapalhada. Eu jogo muita casca, banana no lixo e fico com a casca na mão. Põe o celular, eu vou ver, eu sou muito atrapalhada. E tinha uma certa graça, assim, para os meus pequenos amigos, poucos amigos. Assim. Mas enfim, estou desvirtuando. Fiz a prova e passei. E aí eu fui fazer aquele negócio lá. Mas eu era tão louca, tão menina, que minha primeira aula que eu cheguei era uma escola que tinha esse astral parecido com essa aqui, esse teatro negro, assim. Eu me lembro que a minha aflição era encontrar, porque minha mãe falou pra mim, olha, vê se alguém vai com você até o ponto do ônibus, quando você sair de lá às 11 da noite. Eu me lembro que eu cheguei na escola, conhecendo a turma, assim, toda, e eu falava assim, quando você sai daqui, você pega ônibus? No primeiro dia, porque eu ficava morrendo de medo de ir até o ponto do ônibus. Enfim, fiz essa escola que foi uma abertura na minha cabeça, porque era uma escola de gente do Brasil inteiro, nos anos, fiz 83, 84, só doido, né? Achei que muita gente doida, ainda tinha um resquício hippie, né? Aqueles hippies atrasados. E eu me lembro que tinha um cara assim, super cabeludo, maravilhoso, tinha uma voz linda na minha turma, chamado Leonel. Cantava barbaramente, doido, lindo e tal. E ele, no primeiro dia que eu cheguei lá, aquele cabeludo, começou a conversar comigo. Eu perguntei pra ele, você sai daqui, você pega ônibus? E ele falou pra mim, aí eu peguei e falei assim pra ele, a gente ficou conversando, né? Eu vestida de rosa e lilás, que era assim cantada inteira, todo, meu guarda-roupa inteira, era rosa, granada, lilás. E ele falou assim, aí uma hora olhou pra mim e disse assim, eu te amo. Eu me lembro dessa crença. Eu falei assim, nossa, mas já. Eu achei que assim, que já estava rolando romance, não. Aquele povo maravilhoso, aquele povo de teatro, que depois eu fui conhecer. Essa tribo que é a coisa mais legal do mundo e que ninguém nunca vai entender quando você falar do meu povo de teatro. Não que a gente seja sempre do mesmo naipe, sempre com a mesma loucura, mas eu acho que não é que a loucura é um ingrediente do povo de teatro, mas a fé no invisível, né? A crença, a vontade em cima do nada, né? Que faz da gente esse povo onde tudo pode um pouco, mas não é bem assim como falar. Esse povo de teatro, uma vez uma menina entrou no camarim, com todo mundo pelado, ela falou assim, eu vou entrando porque artista não tem sexo. Como não, né? Não é isso, acho até que se confunde muito isso. Mas a gente tem realmente, a gente está numa outra prateleira. Né? Essa imagem é de outra prateleira. A gente está numa outra prateleira. Eu acho que a alma de artista é uma coisa que se tem, assim, muito ator, muito engenheiro tem alma de artista e faz engenharia. Deixa eu ficar aqui perto. Desculpa. Muita gente tem alma de artista e é verdade. O que aconteceu? Não, agora vai funcionar, está fazendo barulho, não me Muita gente tem alma de artista, muito engenheiro tem alma de artista e passa a vida inteira como engenheiro